Tá me vendo? Olá, pessoal. Boa noite. Agora tá melhor um áudio. Dani? Oi, Kátia. Agora eu também coloquei fone de ouvido. Vamos ver se dá com os fones. Eu tirei, mas eu acho que resolveu, né? Eu acho que sim. Acho que estava vindo do meu aparelho, mas não sei exatamente onde. Tá bom. Mas agora vamos, gente. Acho que agora o negócio vai. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live. Eu sou Daniela Ferreira, sou psicóloga, sou especialista em psico-oncologia e cuidados paliativos. Bom, sou a Catiele, também. Sou a Segue, Catiele, Kátia. sou psicóloga também, clínica e especialmente hospitalar. Sou especialista em psicologia hospitalar e pós-graduando em filosofia e autoconhecimento. Recebi esse convite da Dani, aceitei com muito carinho para a gente falar sobre o adoecimento e a ansiedade. A ansiedade no adoecimento, né? Sim, hoje a gente vê uma questão muito relacionada, né, em relação ao coronavírus, à Covid-19, e a gente vê muitas questões de ansiedade, tanto para quem está doente, como para quem não está doente. E eu queria que você falasse um pouco sobre as repercussões dessa ansiedade no adoecer. Certo, Dani. Bom, a ansiedade, né, como você falou, é algo que está em alta aí, né? Sempre esteve, né? E agora está mais reativa a essa questão da pandemia, né? Junto com outros prejuízos emocionais. Antes da gente pensar na questão da ansiedade no adoecimento, Dani, eu acho legal a gente contextualizar um pouco, né? Como que é essa experiência do adoecimento. Hoje a gente tem dois lados, né? O lado das pessoas que estão sofrendo com medo de adoecer e o lado daqueles que já estão nos hospitais enfrentando esse adoecimento, né? Pode ser no hospital, às vezes a doença vem de uma forma mais branda, a pessoa consegue fazer o tratamento em casa, mas enfim, a sociedade está dividida nesses dois polos, né? O medo do adoecimento e aquele que já adoeceu. Quando a gente pensa na questão do adoecimento em si, isso é uma experiência, né? Que é uma crise pelas quais a gente pode passar, né? Alguns aqui já devem ter passado, ter algum familiar que já enfrentou isso. É um momento de crise, né? Que acaba trazendo uma desorganização na vida da pessoa. Então, se a gente pensar, né? Por exemplo, um adoecimento oncológico, por exemplo, né? Existe um membro da família que foi acometido por uma doença, por um câncer, né? E aí a pessoa vai para o hospital, faz esse tratamento. Isso já vai trazer uma desorganização, tanto para o paciente quanto para a família, né? Já traz uma mudança na rotina dessa família, já traz uma outra dinâmica, a família precisa se adaptar, né, a essa nova situação de enfrentamento, de tratamento, de medos, de angústias. Quando a gente pensa na questão do Covid-19, do coronavírus, né, tem um impacto ainda maior. Por quê? Né? Porque é uma situação coletiva que a gente está vivendo, né, de pandemia. E qual também uma das principais diferenças? Muitas vezes não é só um membro da família que adoece, né? Muitas vezes é o pai, né? O pai está num serviço, a mãe está internada em outro, os filhos. Então, a gente às vezes lida com esse cenário também, da família, né? Do sistema familiar está adoecido, né? E aí a gente pode imaginar, né? Se um familiar adoece, já é motivo de grande impacto emocional, imagina uma família inteira. Então, essa é uma das diferenças quando a gente pensa nessa questão do adoecimento reativo à pandemia. Então, né, enfim, como eu estava falando, né, o adoecimento por si só ele já traz essa desorganização, né, já vai mexer com a subjetividade de cada paciente, né, a subjetividade que é o quê? É o modo como aquela pessoa se comporta, né, é o mundo interno dela, né, são as crenças, são os valores, são os sentimentos que ela tem, são os desejos.
Quando a gente se vê adoecido, né, que a gente vai para o hospital, tudo isso fica balançado, né, porque é como se a gente quase que perdesse a nossa identidade, né, a gente vai ficar sob cuidados de outras pessoas, né, a gente não vai com a nossa roupa, a gente não pode levar os nossos acessórios, a gente fica longe da nossa família, a gente fica longe da nossa rotina. Tudo isso causa, né, essa desorganização na pessoa, né? E aí, tão valioso é o papel do psicólogo, muitas vezes, para ajudar a pessoa a se reposicionar dentro desse contexto. Né? Então, essa é uma parte, né, do adoecimento que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, ressaltar. Né? E aí, quando a gente pensa na família, por exemplo, né, nessa família que é um familiar que está internado, essa família está em casa. O que o Covid está trazendo de dificuldades, né? Eu posso colocar assim, né? Essa falta de comunicação, a questão do próprio isolamento, né? Muitas vezes, quando esse familiar interna, a família não sabe o que vai acontecer, né? E aí ela também precisa se reorganizar dentro desse mundo, né? Junto a esse, muitas vezes buscando um suporte na rede de apoio que ela tem, né? Ou seja, outros familiares, muito também na equipe de saúde, que é quem vai fazer essa mediação, né? De poder passar o boletim médico, de falar como esse paciente está. Então, novas formas que ela vai ter que encontrar de comunicação. Hoje a gente está vivendo muito isso, né? Essa questão do isolamento, né? O paciente que, por exemplo, vai para o hospital fica isolado, como eu falei. E aí precisa se pensar em novas formas de comunicação, que muitas vezes vai se dar, né? Vai ocorrer através de cartas, através de videochamadas, né? Quando possível, né? Através de ligações, do modo online, né? Então, não necessariamente essa comunicação não vai existir, né? Mas vai ser preciso essa família se adaptar a uma nova forma de comunicação, uma vez que nem sempre ela vai poder estar de corpo presente com esse familiar que está internado, né? E aí isso, né? Essa pandemia trouxe esse momento de crise, né? Um momento coletivo, né? Todos nós estamos vulneráveis a passar por isso, muitos passando, já enfrentando. Só que além desse sentido coletivo, existe também as questões individuais, né? Porque o impacto na minha vida, né, diante do adoecimento, mesmo nessa questão da pandemia, ele não vai ser igual do seu, de outras pessoas, né? Para cada um vai ter um sentido coletivo, né, um impacto coletivo, mas também individual, né, mediante as dificuldades que cada um pode passar. E aí, de novo, né, cada estrutura, cada família vai ter que buscar uma forma de enfrentar isso. Muitas vezes, como eu falei, se apoiando nos familiares, se apoiando na rede na equipe de saúde, né, que vai ajudar aí nessa mediação. Como você falou, né, o adoecimento em si ele já é uma ruptura da sua rotina, uma ruptura da sua visão de seu eu saudável que passa a ser um eu doente, um eu que necessita de cuidados, uma mudança de papéis, né? Às vezes você é o cuidador daquela família e você passa a ser o ser que precisa de cuidados, né? O adoecimento por si só já traz muitas questões que são ansiógenas no ambiente. E aí você estava trazendo as questões um pouco do isolamento e dessa questão do coletivo. Hoje o que eu percebo é que as pessoas que estão doentes com o coronavírus têm muita preocupação com as pessoas que eles tiveram contato. Mas será que meus filhos estão bem em casa? E essa questão dessa dificuldade de comunicação, dificuldade de aproximação. Claro que existem esses meios, né, para substituir, como as cartas, o telefone, mas como que você acha que a gente pode manejar a ansiedade desses pacientes? Sim, é muito real isso, né? Essa ansiedade, ela vai acontecer associada a diversos fatores, como eu falei, o medo de adoecer, o fato de já estar enfrentando um adoecimento, o próprio isolamento, né? Porque a gente pontuou, por exemplo, o isolamento no âmbito hospitalar, mas existe esse isolamento em casa também.
essa ansiedade pode vir não só pelo medo da contaminação, mas como eu tenho observado também. Muitas vezes tem famílias que buscam esse controle, né? Não só da prevenção em relação à sua própria família, mas em relação a um pai, uma mãe, outros familiares, né? E aí quer ter o controle de toda a situação. Um controle que não é possível ter. Em outra live que eu fiz aqui, eu citei o exemplo de um incêndio, né? A gente pode pensar nisso. Estamos, né, vivendo uma situação de incêndio, né? O que a gente pode fazer? A gente pode se distanciar, tentar se distanciar um pouco disso, né? No sentido simbólico, e pensar nas diretrizes, né? Quais são as nossas possibilidades? Primeiro, é pensar que a gente não vai ter o controle de tudo. E a ansiedade vai muito de encontro com isso. A necessidade de querer ter o controle das coisas, de querer ter uma segurança, de querer se sentir protegido. Então, quanto mais a gente necessita disso, nesse momento em que, né, a gente não tem certeza de nada, só do aqui e agora, você pensa que essa ansiedade ela vai acabar indo lá em cima. Então, a gente precisa pensar assim, tá, o que está ao meu alcance, né? O que eu posso fazer para conseguir me proteger, para, de repente, orientar um outro familiar, né? Eu não vou estar lá junto com ele, mas eu posso orientar, eu posso aconselhar, mas o cuidado cabe a cada um de nós, né? Então, nesse momento que a gente tem de mais valioso e que está todo mundo já super educado em relação a isso, é sobre o uso da máscara, né, a higiene, né, das mãos, a forma da gente conseguir minimamente se sentir protegido em relação a esse vírus, né, mas querer ter o controle de toda a situação é algo que a gente não vai ter, né, a gente vai buscar ter uma proteção, mas ao mesmo tempo a gente está vulnerável a isso, né, é uma ameaça invisível. E isso que acaba trazendo, assim, mais dificuldade. Porque quando é algo que a gente consegue ver, tocar, é diferente, né? Agora, em relação ao coronavírus, é um vírus que está espalhado aí por todos os lugares, mas a gente não sabe se está aqui, se está ali. O que a gente pode fazer é isso, né? É tomar as precauções necessárias e buscar se proteger na medida do que a gente consegue fazer, né? Sim, a Mariana Barbosa... que colocou o medo constante do adoecimento nosso ou da nossa família. Já vi muitos relatos e estou sempre trabalhando a saúde mental nesse aspecto com a minha família e pacientes. E eu acho que uma das formas de se trabalhar é essa questão que você colocou, né? O que está ao nosso controle e o que não está. Né? Nós somos seres que acreditamos que temos o controle das situações, quando, na verdade, a gente não tem nenhum controle sobre a gente, né? E o que dirá sobre tudo isso? Pode continuar. Sobre todo esse cenário, né? Uma coisa, né, Dani, que eu ouvi, que fez muito sentido, é que, assim, por exemplo, né, a gente pensar na questão da ansiedade, ela traz o quê? Ela traz angústia, ela traz insegurança, ela traz medo, ela traz preocupação. E hoje, como eu falei, mais do que nunca, a gente quer essa segurança. Só que se a gente for pensar a vida, né, de uma forma geral, a gente não tem essa segurança em nenhum momento, né? Por exemplo, se a gente pensar na questão do adoecimento, a gente precisa dessa fantasia do controle para não entrar em desespero, né? Para não desesperar. Mas a gente não tem um controle, assim, total das coisas, de que a gente nunca vai adoecer. Se a gente for pensar nessa questão da economia, né, a gente tem vivenciado muito isso. O medo, né, de como as coisas vão ficar, o medo de perder um emprego. Mas estabilidade 100% a gente nunca teve, né? Só que agora, né, a pandemia, ela está trazendo tudo muito concreto, né? Essa ameaça da vida, né, a ameaça da nossa... mostrando a nossa fragilidade, porque o adoecimento também traz isso, né? Nos coloca diante de um desamparo, né? De um desamparo e de uma fragilidade. Só quando a gente adoece, muitas vezes, ou quando a gente passa por um momento de crise, não só pensar num adoecimento da pessoa, mas de um ente querido, a gente percebe o quanto a vida é frágil, né? E tudo isso já são coisas que, digamos assim, existem, né? Mas estão muito mais aguçadas, muito mais acentuadas agora. Quando você fala, né, você trouxe aí essa questão da ansiedade, né,
ela vai existir dentro do adoecimento, né? Dentro de qualquer crise que a gente passa. Eu ouço muito isso, né? Propostas de como eliminar a ansiedade durante a quarentena. Como eliminar a ansiedade diante do adoecimento. Eu não sei se isso é possível, né? Não sendo pessimista, eu acho que tem formas da gente conseguir manejar, equilibrar isso, né? Porque, claro, a gente ficar ansioso o tempo todo, com uma preocupação excessiva, sem conseguir dormir, alterando o nosso padrão alimentar, mergulhado dentro de uma angústia onde a gente não consegue raciocinar toda a situação. Isso é prejudicial e a gente precisa, sim, procurar manejar esses sentimentos, né? Então, como eu já coloquei até, né, em um outro momento aqui, não nessa live, em outra que eu fiz, enfim, existem os dois polos, né? Um é da negação, né, que a gente percebe muito isso nas pessoas, né, também, né, tem uma parte aí da população que custa acreditar no que está acontecendo, tem uma dificuldade, né, e isso vai de encontro com questões internas, obviamente, de entrar em contato com o que está acontecendo na realidade. Então, às vezes, minimiza toda essa situação, toda a gravidade que é o Covid-19, né, prefere negar e achar e tentar continuar, entre aspas, a vida de uma maneira a mais normal possível. E aí, em contrapartida, tem aqueles que vão entrar em contato demais com tudo isso. E aí, acaba muitas vezes entrando numa situação de pânico, né? Então, quem tá ali no meio, quem tá confuso, que é aquele que um dia tá bom, um dia tá ruim, um dia acha que tá tudo muito grave, outro dia fala, não, dá para levar. Quem se encaixa no meio desses dois termos, aí desses dois extremos, é o que a gente está considerando como normal, né? A gente não está nem negando e nem se deixando desesperar diante de tudo que está acontecendo, né? Então, é sempre buscar um equilíbrio, né? Se a gente for pensar nessa questão da ansiedade, por exemplo, já do próprio paciente internado dentro do contexto hospitalar, a gente precisa também entender quais os motivos, quais as motivações associadas a essa ansiedade dele, e trabalhar a partir disso, né? Porque, como eu falei, existe aí algo que nos coloca em semelhança, né, com a sociedade, que é esse adoecimento, essa pandemia, mas existe o contexto de cada um, a vida, a individualidade e as questões internas de cada um. Então, a gente precisa entender os motivos dessa ansiedade primeiro. Muitas vezes não é só o medo, por exemplo, da morte, né? Mas é a preocupação com a família, como você colocou, muitas vezes o papel desse paciente, né, de quem está adoecido, ocupa um lugar muito importante na família, muitas vezes é o provedor desse lar, né? E aí a família tem que se reorganizar sem essa pessoa naquele momento. Então, o primeiro passo é entender essa ansiedade. E a gente precisa conseguir acolher isso, né, promover uma escuta e ajudar a pessoa a elaborar isso. Como ela pode conseguir elaborar e aliviar essa ansiedade? É através da fala, né? Ela precisa dar sentido para aquilo que está acontecendo. Ela precisa externar, né? Porque muitas vezes uma doença mental, que a gente visa isso, né? Ajudar as pessoas, se a gente for pensar aqui no papel do psicólogo, né? Ajudar a pessoa a vivenciar aquele momento, elaborar aquela crise para que isso evite um prejuízo maior no futuro, né? Então, uma doença mental, uma depressão, uma ansiedade generalizada. Então, a gente vai voltar para esse momento, né? De ajudar a pessoa a falar, externar aquilo. Porque quando ela reprime, isso pode ser muito nocivo, né? Então, a gente precisa expressar o que está sentindo, né? E a família, por exemplo, também tem um papel de suma importância nesse cenário. Porque se a gente pensa num sistema familiar, existe um familiar que está internado, né? Essa pessoa, essa família vai encontrar forças dentro dessa rede de apoio que ela está tendo aqui fora, né? A Psiconeide comentou que, assim, você começa a perder a identidade. E eu acho, porque você falou assim que você é desprovido das suas roupas, dos seus pertences, você assume uma identidade naquele hospital, né? Você é o paciente do leito tal, do quarto tal. E eu acho que isso também é uma questão bastante ansiógena para no adoecer, né? Você estar dentro de uma instituição, você ser desprovido das suas coisas.
E aí a Ingrid comentou que a ansiedade faz parte do ser humano. E faz parte, né? Porque é com a ansiedade que a gente começa a se preparar. A gente precisa ter um mínimo de ansiedade para a gente conseguir fazer alguns planejamentos. Só que o certo é a gente ter esse que você chama de caminho do meio, né? E como que a gente pode diferenciar uma ansiedade assim que é normal de uma ansiedade patológica? Olha, Dani, é uma questão que a gente frisa muito isso, né? Conseguir educar as pessoas em relação a isso, porque é muito comum, né, a gente ouvir essa frase, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Os pacientes que a gente atende na clínica, dentro do hospital, todo mundo se autonomeia como uma pessoa ansiosa. Então, assim, é o que você disse, que a Ingrid colocou aí no comentário. A ansiedade, ela faz parte da nossa vida e ela está ligada à nossa sobrevivência, né? Isso que você trouxe. Imagina se a gente não tivesse, né, essa questão da ansiedade, a gente não ia conseguir se preparar diante de uma possível ameaça, né? Então, o nosso cérebro, como que ele reage em relação a isso? Existe um perigo iminente, né, uma ameaça. A gente vai ter duas possibilidades em relação a isso: luta ou fuga, né? Ou você, o seu cérebro, o seu corpo vai, todo o seu sistema vai se preparar para lutar contra essa ameaça, ou fugir. Então, tá ligado à nossa sobrevivência, à nossa forma de defesa, né? Aí a gente tá... É normal a gente ser ansioso no sentido de... Vamos esquecer um pouco da questão da pandemia. Então, é natural, diante das questões do cotidiano, a gente ter uma preocupação, querer ter o controle das coisas, né? Diante das demandas que a gente tem, ficar pensando se vai dar certo, se vai dar errado, ficar preocupado com o horário, né? Tem uma apresentação para fazer, a ansiedade vai vir, né? Tem um trabalho, algo específico, né? Na faculdade, no ambiente de trabalho. É normal a gente ficar ansioso diante dessas situações, né? E diante das demandas do dia a dia. Agora, né? Respondendo ao que você disse, para a gente conseguir diferenciar, né? O que é uma ansiedade aceitável, digamos assim, de uma ansiedade que já está se tornando patológica, é a gente prestar atenção assim. Como eu falei, está trazendo insônia, né? Muitos episódios de insônia, humor irritável, né? Eu não consigo ter uma estabilidade, eu me sinto confuso, eu fico irritado constantemente, uma preocupação excessiva, né? Uma angústia que talvez não passe, né? E aí a gente pode também mencionar a questão dos sintomas físicos que a ansiedade pode trazer: taquicardia, formigamento, sudorese, boca seca. Então, a partir do momento que essa ansiedade está causando muito sofrimento, tanto psíquico quanto físico, talvez seja a hora da pessoa buscar ajuda, né? Dela parar e se perceber. Então, acho que, para resumir, assim, tenho ansiedade, mas estou conseguindo enfrentar, né? Estou conseguindo dormir, estou conseguindo mediar, estou conseguindo manejar essas preocupações diárias, ok, né? Mas não, tá me causando muito sofrimento, tô começando a sentir esses sintomas aí que eu mencionei. Aí é importante a pessoa parar um pouquinho, se perceber e buscar ajuda, né? Sim, e acho que também tem uma questão reativa, né? A ansiedade, há um tempo atrás, na população era maior, né? Assim, quando você tem um diagnóstico, quando você adoece, quando você passa por uma internação, no começo a ansiedade ela é maior. Aí você vai criando um processo de adaptação e ela tende a diminuir. É isso, Kate? Sim, exatamente, né? A questão da nossa resiliência também. Então, a ameaça vai vir, a gente vai reagir, né, de acordo com essas duas possibilidades, luta ou fuga, né? Mas diante daquele cenário que foi colocado, né, na medida que a gente consegue se adaptar e enfrentar aquilo, tá ok. Mas às vezes pode acontecer isso, né? Essa não adaptação, né? E aí, essa ansiedade que poderia ser algo saudável e reativo, se torna algo patológico, né? Que vai precisar de uma atenção de um profissional, né? Mas, isso da ansiedade também, né, Dani? Eu penso que é algo que, como eu falei, né, a pandemia só está
fazendo isso se acentuar mais ainda, né? E é angustiante também ver as pessoas buscando. Muitas vezes tem pessoas que nem entendem que é normal sentir ansiedade, né? Que é normal estar confuso, que é normal sentir medo. A gente precisa também estimular a validação desses sentimentos, acolher, né? Eu tô preocupado, eu tô angustiado, eu tô com medo, mas isso tem um motivo de ser. E a gente tem muita dificuldade, enquanto ser humano, de lidar com esses sentimentos que é tido como negativos, né? Mas que, na verdade, está dentro do nosso repertório humano. Então, tanto a tristeza como a felicidade, a alegria, a raiva, o amor, o ódio, tudo isso faz parte do ser humano, né? Mas aí a gente volta de novo na questão do equilíbrio. E a gente, pensando aí na questão da sociedade como um todo, se a gente... transtornos ansiosos, né? O Brasil, ele ocupa o primeiro lugar no ranking, né? De pessoas com transtornos ansiosos. Aí vem uma pandemia, né? Você imagina como que toda essa população vai reagir. Mas se a gente for aprofundar nisso, a gente vai chegar aonde? No fato de que dentro da nossa sociedade não existe lugar muito para isso, para tristeza, para sentimentos ruins, né? A gente está vive um imperativo da felicidade, de estar bem o tempo todo, de estar para cima, de estar otimista, de estar positivo, né? E agora, talvez, é o que eu falo, né? Todo esse momento, toda essa fase que a gente está passando, está fazendo a gente bater de frente com as nossas angústias, né? De enfrentar ali a nossa ansiedade, de saber que a vida é frágil, né? De que não, a gente não deve viver de uma forma banal, né? De que a vida importa, a nossa vida, o outro, né? A vida do outro, a morte é uma ameaça real, embora o nosso psiquismo, né? Por N questões, não consiga conceber isso, né? A gente não consegue imaginar a própria morte, né? E às vezes nem a morte do outro, né? E o vírus, né, toda essa situação está mostrando a concretude de tudo isso, né? E isso realmente vai nos trazer angústia, vai nos trazer ansiedade. Mas acolham esses sentimentos em primeiro lugar, entendendo que eles são reativos a tudo isso que está acontecendo, né? E ao mesmo tempo procurar também ir para o lado desse manejo, desse equilíbrio para não desesperar, né? A Vivi colocou assim: podemos pensar na medida em como interfere no dia a dia do paciente. A questão da ansiedade, né, que é uma das formas para a gente avaliar o quanto que isso está impactando para que ele consiga manter suas funções, para que ele consiga manter o seu sono, para que ele consiga se manter, né? O quanto que essa ansiedade ela está fazendo com que ela é boa, está fazendo com que ele se proteja, se cuide, ou o quanto que ela está impedindo ele de viver, porque as pessoas ainda estão vivas, né? Quem está em isolamento tá vivo ali, mas você tem que manter ali sua rotina, tem sua casa, tem seus afazeres. E uma das coisas que colocou no comentário, que já foi lá em cima, fala sobre a perda da identidade. E eu acho que assim, o momento do adoecer e o momento em que a gente vive essa pandemia, que nós não estamos doentes, mas nós vivemos essa ansiedade, essa ameaça, eu acho que ele é um tempo que a gente pensa na nossa identidade, né? Quem nós somos até aqui, o que nós faremos daqui em diante, quem são as pessoas que importam, que não importam. Acho que é um tempo de valorização também, né? A gente está vivendo isso enquanto saudáveis, mas o paciente hospitalizado, principalmente o paciente com doença grave, eles têm muito desse movimento. Sim, então, Dani, falando dessa questão da identidade, né, que você colocou aí, é bem isso, né, a gente precisa encontrar um sentido dentro de tudo isso, além do sentido real, né, ou seja, estou passando por um processo de pandemia, estou enfrentando o adoecimento, tenho um familiar que está internado, que está adoecido, né, então, encontrar um sentido além disso, que muitas vezes, né, vai de encontro com essa questão de poder valorizar mais as coisas, né? De mostrar isso, né? Que a gente não deve viver a vida de uma forma banal, né? De que a vida importa, de que a vida é uma dádiva, né? Um presente. Só completando um pouco o que a Vivi colocou, né?
dentro do contexto hospitalar, o que a gente recebe muitas vezes de mais demandas é essa questão da ansiedade, né? Ansiedade, paciente ansioso, paciente deprimido. E é isso que a gente precisa também, e vai avaliar, né? O paciente, essa ansiedade, né? Até que ponto tá aceitável, até que ponto está se tornando algo que já vai muito além, né? Porque a ansiedade, ela vai trazer o quê? Um pensamento negativo, digamos assim, né? Um pensamento de que tudo vai dar errado, muitas vezes um gatilho vai levar o paciente, vai levar a pessoa para um pensamento catastrófico, né? Então, ele acaba saindo daquela realidade que ele está e pensando só no pior do pior, né? Então, a gente precisa trazer, muitas vezes, ele de volta para essa realidade, né? E ajudar ele se organizar, como você tinha colocado, se adaptar a essa situação para que ele consiga enfrentar um processo de adoecimento dele. Só que muitas vezes, né, existe muito essa cobrança também, né, da gente não querer ver o paciente ansioso, né, entristecido, né, choroso, mas isso faz parte, a gente tem que acolher, tem que validar. E pensar assim, ele está enfrentando o processo de adoecimento dele? Então, na medida do possível, tá ok, é isso que a gente espera dele, mesmo que seja com esse sofrimento. Aí você falou da perda da identidade, o que mais, Dani? Não, eu vou só complementar, né, que essa sua fala. A gente precisa saber suportar a dor do nosso paciente, tá? A gente também tem que olhar para ela com empatia, mas sabendo que é a dor dele, e suportar isso, porque é natural estar ansioso, é natural estar entristecido, num contexto de qualquer adoecimento que seja, né? Cada pessoa tem a sua subjetividade e vai enfrentar isso de acordo com os recursos que tem. Exatamente. E justamente, né? Quer falar? Não, terminou? Pode seguir. É uma pessoa ansiosa falando. E a gente estava falando dessa questão da valorização da vida, né? E o que eu coloquei, né? O que o adoecimento pode trazer além da situação real, ou seja, do próprio adoecimento, do próprio medo, da própria angústia. É um momento de crise, né? Então, as crises pelas quais a gente passa, elas sempre vão oferecer dois lados. Um lado da ameaça e um lado da oportunidade. Então, eu sempre gosto de poder trabalhar esse outro lado da ressignificação também. Ou seja, trazer um novo sentido para tudo aquilo que está sendo vivido, né? Da pessoa se perceber no mundo, né? Será que rever os valores, né? Poder pensar, né, no valor da família, no valor dos amigos, no valor da vida, né? Que além de outras coisas que também são importantes, na verdade, o que mais importa, né? Que é a nossa saúde, que são as relações que a gente carrega, que são as relações afetivas, que é a família, que são os relacionamentos interpessoais. Um exemplo disso, né? Por exemplo, a gente tem uma sociedade muito voltada aí para a questão do trabalho, né? O trabalho, muitas vezes, sendo colocado em primeiro lugar, né? E aí veio o vírus, fez toda essa sociedade parar, comércio fechar, as potências econômicas perderem as forças e obrigou todo mundo a ficar em casa, né? E aí a gente vai viajando aí por outro contexto, né? Ou seja, numa sociedade que a gente trabalha para consumir e consome para trabalhar, essas duas questões foram congeladas, digamos assim. Claro, muitos continuaram trabalhando em casa, outros, né, que são de profissões que precisam estar aí, né, como os profissionais de saúde, de limpeza, continuou trabalhando, mas de uma forma geral, fez a pessoa olhar para, às vezes, para coisas que no dia a dia ela não olha, né, para o valor da família, para o valor do filho, para aquela dificuldade que o filho tem na escola, né, pais aí virando professores, por exemplo, né, que, enfim, isso também é algo que traz bastante demanda, mas é um momento que se coloca em xeque essas coisas, né? De eu olhar e pensar, será que eu estou investindo demais num contexto e menos no outro? O que eu preciso rever na minha vida? Né? O adoecimento por si só traz isso, né? Por exemplo, a questão da barganha, né? Se eu sobreviver, se eu superar, se eu vencer esse tratamento, eu vou fazer diferente, né? Eu vou fazer mais isso, eu vou cuidar mais
de mim, eu vou cuidar mais da minha família, eu vou procurar viajar mais e trabalhar menos, e por aí vai, né? Vai de acordo com a história de cada paciente. Mas eu falo, né? Eu tenho tido a possibilidade de presenciar isso, essas ressignificações, né? E é algo muito bonito, muito gratificante de ver. Quando o próprio, né, doente consegue, diante de uma situação muito difícil, né, conseguir ressignificar aquela vivência dele e ir além do adoecimento, né, além da dificuldade, além da dor que ele está vivendo, mas sim conseguir encontrar um valor maior ainda em tudo que ele tem, né? Sim, a Núbia comentou um pouco disso, dessas ressignificações, que muitos ainda colocam o trabalho na frente, né? Mas é uma questão, assim, tão difícil da gente pensar, porque o que esse trabalho significa para essa pessoa que está ali na periferia, que precisa desse trabalho, que tem uma família para sustentar, né? Eu sei que o governo fez aí umas medidas de bolsas, tudo, mas a gente pensa que tem pessoas que qualquer real faz muita diferença, né? E essa perda desse trabalho, né? Eu falo muito de luto, então acaba entrando, né? É uma sociedade enlutada por várias questões, né? Essa questão antecipatória de que algo ruim aconteça, essa questão das perdas que já vividas, né? E a Ingrid comenta aqui que na China, após a pandemia, aumentou o número de divórcios. Então, assim, são novos lutos, né? São casais se separando porque as pessoas passaram a conviver com a família. E eu acho que, assim, esse isolamento, né, que não é nem o foco de hoje, mas, enfim, a gente acabou caindo nisso. Acho que esse isolamento, ele tem uma possibilidade de resgatar um pouco algumas famílias, né? O cuidado com os filhos, a valorização do professor que você tem que ensinar agora, tem todas essas questões que são também positivas, né? E a gente precisa ter um olhar de positivismo para isso também, né? Não só olhar a parte ruim, tem que olhar a parte boa. Que são as oportunidades, né, que a gente tem diante desse momento, né? E isso que a Ingrid colocou, essa questão do divórcio, é isso, né, Dani, que você também começou a falar aí. As famílias estão vivendo em família, né? E eu costumo falar, né, quando seres humanos se juntam, né, conflitos podem aparecer. E aí, assim, ou é o momento daqueles pares se fortalecerem, né? Porque diante de uma rotina normal, o que acontece, né? Cada um tem ali os seus afazeres, né? Então, aconteceu um conflito, à noite a gente conversa, o pai, a mãe vai trabalhar, os filhos vão para a escola, chega à noite a gente já nem lembra mais, que a cabeça já está tão ocupada com outras coisas, passou. E os conflitos vão sendo colocados para debaixo do tapete. E agora, né, não tem mais esses intervalos, não tem mais esses espaços entre essa convivência, né? Então, a todo momento, muitas vezes, para quem está aí com a família, né, que precisa ficar isolada, está ali o tempo todo se chocando essas diferenças, né? E essas diferenças traz essa possibilidade da gente conseguir aceitar, né, o comportamento do outro, da gente poder parar e ajustar também, né, os pontos, fazer os acordos, né, entre as relações, porque tudo vai de acordo do que é acordado, daquela preservação do espaço, né, da individualidade, principalmente para quem tem filho, adolescente e tal. Então, o respeito, são os acordos, suportar as diferenças. Mas, às vezes, também, se a gente pensar aí nessa questão do divórcio, são situações que, assim, muitas vezes já estava ali, né, culminado ao fracasso, digamos assim, né, já não dava mais, e a pandemia, digamos que só deu um empurrãozinho, né, eu penso assim. Então, ou é um momento de conseguir se fortalecer essas relações, ou de resolver, né, e muitas vezes essa solução é o divórcio, né? A gente colocar pontos finais em coisas que não vão ser produtivas, enfim, que não está sendo legal para nenhuma das partes. Mas é isso, pode trazer soluções também, né?
Momento da gente parar e olhar para a nossa vida além do trabalho, né? Porque o que você falou é um dilema, eu vejo. Eu não consigo responder nada em relação a isso. Quando a gente pensa, o que é mais importante agora? A gente vai pensar na questão da saúde. A gente precisa da vida em primeiro lugar. Mas como que a gente vai dialogar com uma pessoa, como você falou, que às vezes R$ 1 faz diferença, né? Pais de famílias, crianças em casa, sem recursos. É um dilema, né? A saúde e a economia estão enfrentando um dilema em relação a isso. Sim, a Vivi comenta aqui, falando do lado positivo, temos visto uma forma muito bonita de solidariedade entre as pessoas, espírito de responsabilidade com o próximo. Isso é verdade, né? Acho que eu vejo bastante gente tentando ajudar de alguma forma, se preocupando com o outro, né? Tem esse lado positivo também. Algo muito importante, Dani, que é essa questão do senso do coletivo, né? Porque, assim, volto, né, a falar, diante de uma rotina normal, na qual a gente está totalmente voltado para o trabalho, né, para o mundo corporativo, né? Muitas vezes a gente tá ali focado só na gente e na nossa família. A gente nem conhece nosso vizinho, né? Pensar aí, quem mora em condomínio e tal. Tem muito isso, né? Não generalizando, mas a gente... É uma questão muito presente, né? Não sei nem quem que é o meu vizinho do apartamento 9, né? E aí, a pandemia trouxe isso, esse senso do coletivo, né? Nossa, o vizinho existe, né? Olha, se ele não se cuidar, ele pode prejudicar a minha família e vice-versa. Então, é muito bonito, sim, essa questão da solidariedade que a Vivi trouxe aí. A gente pode perceber isso, né? E é algo que está se mantendo, né? Doações, né? Os próprios artistas aí fazendo lives solidárias, pessoas desconhecidas, autônomas, digamos assim, né, que não são públicas, se movimentando, doação de roupa, de material de higiene. Então, um movimento que trouxe, sim, a valorização do outro, né, da gente perceber que o outro importa, né, e que a nossa atitude em relação a esse outro também, né, a gente não é um ser isolado do mundo. Às vezes a gente pode ter essa sensação, né? Eu vou fazer algo aqui, a minha atitude não vai implicar em nada. E não, o coronavírus veio para mostrar esse lado também, né? Porque se eu não tomar cuidado, eu posso prejudicar uma família inteira, né? Então aí vai a questão do uso da máscara, né? Eu uso a máscara para proteger o outro, né? E esse outro usa a máscara para me proteger. Então eu fui obrigada a olhar, né? Pro vizinho, para quem mora ao lado, né? Pro coletivo mesmo, né? E é algo que a gente espera que possa aí, de repente, trazer uma mudança, né? A gente não sabe, né, o que a gente fala já da questão desse novo normal, né? Como é que vai ser? Será que a gente vai conseguir pensar mais nessa questão da desigualdade social, do senso coletivo, ou quando as coisas voltarem ao normal, né, entre aspas, vai ser cada um por si, de novo, né? Porque existe também o lado do individualismo, né, Dani? Existe esse lado aí da solidariedade, né? Mas também existe o lado do individualismo que se acentuou, né? Um exemplo disso é aquele início lá da pandemia, supermercados, né? As pessoas se preocupando com si só, né? E com as suas famílias em relação a fazer estoque de alimento, de álcool gel, de papel higiênico e por aí vai. Sim. Sim. Você falou uma coisa que é muito bonito, que a gente foi obrigado, ou não, né? Mas fomos obrigados a também olhar para o outro. Eu acho isso muito interessante. E destacando a solidariedade, a questão da solidariedade, né? Eu lembro de uma paciente oncológica que ficou bastante debilitada para cuidar da casa. E que, assim, o que as amigas podiam fazer por ela naquele momento era ir limpar a casa dela, ajudar ela com essa questão que parece tão pequena, assim, você pensa que a pessoa precisa de uma coisa gigante, mas não, era passar um pano, varrer um chão, sabe? E o quanto que o adoecimento desperta isso, né? Desperta uma visão empática das pessoas, um cuidado, ou não. E... Para a gente colocar aqui, a Cibele está falando assim:
gostaria que vocês falassem das técnicas para controle de ansiedade. O que as pessoas podem fazer em casa? Essa pergunta é para a psicóloga Daniela. Olha, bom, você quer responder? Não, você pode falar, assim, é que você trabalha mais, como você é psicanalista, você trabalha mais com a fala, com o sentido, e isso é muita coisa. Já causa um grande alívio de ansiedade. Às vezes, só da pessoa falar, aquilo já descarrega. Como que chama? Dá uma catarse, não é catarse, Kate? Dá uma catarse, dá um alívio. Colocar pra fora, né? Isso. E assim, mas as técnicas que eu costumo ensinar, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, então a gente trabalha com um pouquinho de técnica, né? São técnicas de respiração e relaxamento. Eu uso questões de escrita dirigida para ordenar. Na ansiedade, os pensamentos eles são muito rápidos e muito bagunçados. Então, quando você começa a escrever sobre aquilo que você está sentindo, você começa a colocar uma ordem. Então, eu trabalho bastante a questão da escrita, né? A escrita para o autoconhecimento. Então, é bastante positivo. Eu valido muito isso também. Acho que todo recurso que vai ajudar o paciente é válido, né, Dani? Muitas vezes é uma pessoa que ela tem um maior entrosamento, né, através de falar mesmo, e depois no final do atendimento, já me sinto aliviado. E existem aqueles também que têm uma boa resposta, né, para essa questão da respiração, da meditação, dessas outras técnicas que você colocou. A escrita é muito importante, porque às vezes a pessoa não consegue verbalizar, mas ela pode escrever, e isso também já tem um efeito terapêutico, né? Eu acho que, assim, um dos principais objetivos diante desses quadros de crise, de ansiedade, é ajudar a pessoa a se organizar, né? De trazer ela para o real, muitas vezes, porque é isso, né? Às vezes a pessoa vai, né, fica pensando demais e imaginando coisas que talvez nem aconteçam, né? Ou coisas que podem acontecer, mas que não vão acontecer da maneira que ela está esperando. E aí a gente tem que ir dosando isso, ajudando ela a voltar um pouquinho, né? Para além desses pensamentos, né? Voltar para a realidade, voltar para o presente, né? Eu sempre falo, esses pensamentos automáticos negativos, né? Que as pessoas têm e que são desencadeadores da ansiedade. Que, assim como qualquer pessoa, assim como ela pode pensar no pior cenário possível, ela também pode se fortalecer pensando no melhor cenário possível. Você consegue comandar um pouco o seu pensamento, né? Direcionar um pouco isso. E aí vai dosando. E aí a Vivi coloca também que o suporte social ajuda a diminuir a ansiedade, né? Porque é um alento, né? Pessoas que têm um suporte, tem alguém por elas, né? Agora, quando a pessoa não tem esse suporte familiar, esse suporte social, amigos, acho que a ansiedade fica maior, acho que por causa do sentimento de desamparo, de insegurança. O que você acha, Kate? Como eu falei, né, Dani, concordo com a sua fala plenamente. E é isso que eu coloquei no início, né? O adoecimento, ele já traz esse desamparo existencial, né? Já denuncia essa fragilidade da vida. Eu acho assim, se a gente for pensar, por exemplo, na questão do isolamento, a pessoa está lá internada, não tem como, por exemplo, né, ter a visita dos seus familiares. E respondendo até essa questão do suporte familiar quando é ausente, muitas vezes a própria equipe, né, de saúde acaba fazendo esse papel. Claro, não vai ser a família da pessoa que vai estar lá, mas são pessoas que também vão ajudar, vão acolher, vão cuidar. Quando isso está ausente. Então, a gente pode pensar nisso, na questão do isolamento por causa do Covid, né, a importância do papel da equipe, né, para quem está em casa, né, às vezes é alguém que mora sozinho, vai buscar essa rede de apoio, está isolado e está sozinho, vai buscar essa rede de apoio através dos familiares, dos amigos, dos recursos que hoje a gente tem aqui para nos ajudar, né, as videochamadas, as reuniões online. Então, buscar essa rede de apoio, ela vai precisar existir de algum jeito. Mas, além disso, né,
além de ter a importância da rede de apoio do suporte familiar, existem os recursos da própria pessoa, né? Que, junto com essa questão do manejo da ansiedade, também é algo que a gente tem que procurar fortalecer muitas vezes. Essa pessoa, ela tem recursos de enfrentamento, porque supostamente ela já passou por outras crises na vida. Claro, talvez nada parecido com o que estamos vivendo hoje. Mas já teve crises evolutivas, já pode ter vivenciado outras crises, outros lutos, né? Uma separação, um adoecimento com outro membro da família, enfim, né? Um acidente, N coisas, crise financeira. E aí, em algum momento, a pessoa passou por isso e conseguiu enfrentar, né? Aí chega, por exemplo, nessa situação que a gente está passando hoje, atravessando, esses recursos estão enfraquecidos, estão fragilizados. Esses recursos que a gente chama de recurso de enfrentamento, essa coragem que a pessoa vai ter para enfrentar aquele problema. Cabe a nós também conseguir fortalecer isso dentro da pessoa. E aí a gente encontrar algo onde ela consegue se apoiar, né? Porque se a gente for pensar em quem está isolado, está ali, assim, longe da família. Mas, poxa, ela sabe que ela tem pessoas que, para ela, são importantes. Então, eu vou lutar pelo meu filho, eu vou lutar por um familiar, e eu vou lutar por mim mesmo, né? Em primeiro lugar. Mas aquela rede pode estar ausente fisicamente, mas ela existe, né? E aí a gente tem que ir trabalhando no sentido de, como eu falei, conseguir fortalecer esses recursos de enfrentamento também, né? Não sei se ficou claro, fiz uma mistura aí. Não, acho que ficou claro, né? Mas a gente está quase no fim da live e eu tô com medo do Insta derrubar a gente. A Paty Leandro colocou sobre fazer listas de prós e contras. Eu acho que é uma maneira legal de trabalhar a ansiedade, né? O que é que está causando ansiedade? Isso, o que isso tem de bom, o que isso tem de ruim? A Cláudia Amor está perguntando, assim, como mãe, como que ela pode ajudar a ansiedade? E aí tem duas questões, né? Uma questão é ouvir e acolher, mas também, como mãe, existe um sofrimento, né? De que convive com alguém com ansiedade e tudo. Então, às vezes, o mais indicado é tentar não se culpabilizar tanto e tentar encontrar meios profissionais para trabalhar uma ansiedade que seja mais patológica. A Núbia colocou... Pode falar. Não, pode falar, Dani, desculpa. A Núbia colocou aqui a respeito dos meios naturais, né, como chás, para controlar. Realmente, o chá de camomila, às vezes, ajuda. Pensando, eu ouvi hoje. E a Psiconeide colocou, uma pessoa ansiosa tem excessos de pensamento no passado e é muito futurista. Acho que... E uma coisa bem importante que eu vi que a Vivi colocou, e a gente não falou, o exercício físico, né, Dani? Isso ajuda muito. E as outras coisas, né? E de encontro com os gostos da pessoa, leitura, a Vivi colocou aí, né? Cada um sabe o que gosta para ajudar a aliviar isso também, aliviar a ansiedade. Sim, praticar uma atividade prazerosa, né? No meu caso é a leitura, eu gosto de ler. Se eu fizer exercício, já me causa estresse. Cada um tem o seu caminho. E aí é isso, não adianta querer fazer uma coisa que a pessoa não se acha dentro daquilo, né? Então a pessoa tem que se autoconhecer para saber o que vai ajudar. Eu queria, antes da live cair, Dani, agradecer a presença de todo mundo, a interação, agradecer o seu convite, dizer que foi muito gostoso estar aqui com vocês hoje. E só queria finalizar com uma coisa que eu ouvi do Alfredo Simonetti, para quem não conhece, ele é um especialista aí dentro da área da psicologia hospitalar, da psicologia do adoecimento, e ele, numa live que eu assisti que ele fez, ele trouxe a seguinte reflexão, né, de que a crise, ela pode acometer algumas partes da nossa vida, né, o adoecimento, né, por exemplo, mas não acomete a vida inteira, né, porque senão, como você falou, a pessoa não ia estar viva, né, então, olhar para essas outras partes que não foram ameaçadas, né, e conseguir ajudar a pessoa a se fortalecer através disso, né, de encontrar recursos através dessas partes saudáveis que estão ali intactas, né, mas olhar para isso, né, atinge uma parte da nossa vida, mas não é a vida inteira, né.
Assim, encontrar onde vem nossa força, né? O que nos dá força, o que nos faz lutar, como que a gente vai enfrentar a situação. Muito boa reflexão. Kátia, eu queria agradecer sua presença aqui, muito obrigada por ter aceitado o convite. Queria pedir para você deixar seu Instagram para o pessoal te seguir também, tá? Certo. E muito obrigada, Kátia. Muito obrigada a todos que vieram nessa live com a gente, pessoal. Tenham todos uma boa noite. Certo, eu agradeço imensamente, Dani. Para quem quiser me seguir no Instagram, muito chique falar isso, né, gente? Para quem quiser me seguir no Instagram, é Catiene, tracinho, não é aquele no meio, é aquele lá na pontinha. Underline. Psicologia e evolução. Bom, todos serão bem-vindos. A minha página é Ressignificando Caminhos. Então, Catiene, muito obrigada. Pessoal, boa noite. Até a próxima segunda com uma nova live. Até, gente. Um grande beijo para vocês. Força. Tchau.